Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem impedirá contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Graça e paz, amada igreja. Como é bom estarmos reunidos, mesmo de forma online, mas celebrando ao Senhor, sabendo que Ele é dono de todas as coisas, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Acima de tudo e de todos, continuará sendo e tendo o controle de tudo. E você que está em casa, você pode se preparar, juntar sua família, ou você sozinho, onde quer que você esteja em sua casa. Mas que você tenha esse momento de estar celebrando juntamente conosco. Aquieta o teu coração, acalma a tua alma e vamos celebrar o Senhor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, nós exaltamos, bendizemos o teu santo nome. Queremos te apresentar, ó Pai, as nossas vidas. Queremos render graças a Ti, sabendo que o Senhor está sobre tudo e todos. Pai, que as nossas mentes estejam cativas àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Continua, Pai, sendo sempre soberano sobre as nossas vidas, sobre tudo. Que o Senhor continue sendo sempre o centro do nosso viver. Nós exaltamos e bendizendo o Teu santo nome. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Canta, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem,
amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Aleluias. Salmos, no capítulo 113, do versículo 1 ao 4, diz assim: Salmos, capítulo 113, versículos de 1 a 4. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso, ou até o pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre todos os céus. Então continue celebrando ao Senhor, dizendo que Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Cante Ele exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
que nós possamos sempre colocar essa verdade nos nossos corações. Independente das circunstâncias onde que nós estamos atravessando, Ele continua sendo o Senhor, soberano sobre todas as coisas. E que você, meu irmão, continue confiando. Muito embora visualmente a gente não veja até a resposta, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e acalma a tempestade das nossas mentes e nos dá um caminho para onde devemos andar. Então, continue acreditando nisso que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu queria que você em casa também abrisse em 1 Pedro, no capítulo 5, ele vai falar alguns conselhos, ele vai dar alguns conselhos, mas eu queria que você, 1 Pedro 5, do 7 ao 11. 1 Pedro 5, do versículo 7 ao 11. Estou com a versão NVI e lerei dessa forma. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Então, mesmo diante de tantas dificuldades, continue firmes. Deixe de lado toda e qualquer ansiedade. Eu sei que talvez para você, às vezes você se pega, às vezes eu também me pego, ansioso para resolver logo. Mas ele nos adverte nesse texto, lançando sobre ele, lançando sobre o nosso Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele nos conhece e ele já sabe tudo. Então, se lançarmos sobre ele a nossa ansiedade, ele continua tendo cuidado, né, sobre as nossas vidas. Então, que você acalme a sua mente, tenha paciência, é um momento só, isso vai passar, se assim for a vontade de Deus, e nós ainda falaremos disso. Como foi bom ver o cuidado de Deus durante todo esse tempo. Então, continue firme e constante, porque saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Além disso, eu queria falar, cantando, na verdade falar não, cantaremos uma canção falando sobre isso, sobre o cuidado de Deus, aqueles que estão firmes, firmes nas promessas de Jesus. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Você canta. Firme nas promessas de Jesus. A segunda estrofe. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena
liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez, firme. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Continua, meu irmão, firme nas promessas de Jesus. Esse Jesus que um dia passou por lutas, mas se permaneceu firme. Deus me mostrando e mostrando a você que em meio às adversidades, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então você continue firme no Senhor. E eu queria convidar o pastor Ricardo, que nesse momento ele fizesse um momento de intercessão, né? Que ele orasse por nossas vidas, orasse por nossas famílias, orasse por tudo, e logo na sequência ele trará a mensagem que Deus colocou em seu coração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Um momento de novo que nós estamos assim, online, mas com a certeza de que será por pouco tempo. Na próxima semana, certamente, em nome de Jesus, nós estaremos retornando aos cultos presenciais para juntos assim estarmos louvando ao Senhor. Mas é tempo de estarmos orando, é tempo de buscarmos a presença do Senhor, e estamos aqui louvando a Deus e dizendo como Ele é bom, como Ele é maravilhoso e como nós devemos estar firmes em Suas promessas. Então, feche teus olhos e nós iremos orar ao Senhor nessa noite. Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome e agradecer pela Tua bondade, pela Tua maravilhosa graça sobre nós. Agradecemos pela Tua palavra, pelas palavras do Senhor Jesus, que nos dão a direção e traz grande alegria, contentamento e confiança aos nossos corações. Nós estamos aqui essa noite com a certeza da Tua presença, da presença do Senhor nos lares e nos corações dos nossos irmãos, e por isso nós apresentamos, ó Deus, tantos pedidos nessa noite, pedidos que os irmãos estão realizando, pedidos sobre as necessidades dos nossos irmãos. Por isso nós oramos, meu Deus, por todas as pessoas que estão aflitas, nós oramos pelas famílias, que haja cada vez mais comunhão nos lares, cada vez mais perdão. Senhor, nós oramos para que no seio da família, que todas as famílias sejam aconselhadas pela Tua palavra e pelo amor, que elas não sejam aconselhadas ou até mesmo venham agir segundo a mágoa ou até mesmo as feridas, mas que o amor, o perdão, sejam os nossos conselheiros nesse tempo. Pai Santo, nós oramos também pelos Teus servos que estão agora até mesmo saindo dos seus trabalhos, indo para casa, que o Senhor esteja guardando todos eles.
Pai Santo, nós oramos pela Tua igreja aqui na face da terra, que ela cada vez mais seja fortalecida pelo Teu Espírito, que cada vez mais ela esteja firmada sobre a rocha para anunciar e que ela possa dizer: venha o Teu reino sobre nós e faça a Tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso nós oramos pela Tua igreja, que a Tua igreja cada dia seja revestida pelo poder de Deus e consiga, ó Deus, produzir frutos de arrependimento, frutos que tragam às pessoas que estão de fora, elas percebam esses frutos, a alegria, a paz, a comunhão com o Senhor. Deus, nós oramos pelo nosso Brasil, que a Tua mão esteja dirigindo a nossa nação, todos os jovens, aqueles que estão envolvidos em algum tipo de coisas que são ilícitas, que a Tua mão esteja dando livramento, que a Tua mão esteja protegendo. Senhor, nós suplicamos pela nossa nação e que a nossa nação, Senhor, seja uma nação que reconheça Jesus não apenas de palavras, ou de faixas, ou de carreatas, mas Jesus através das atitudes, através dos valores e do segmento da Tua palavra. Senhor, nessa noite nós também, Pai, nós oramos por Feira de Santana, que haja paz em Feira de Santana. Senhor, que a Tua mão esteja dirigindo cada família nessa cidade. Pai Santo, nós oramos por cada família da Igreja Batista do Parque P, que elas venham assim experimentar a Tua bondade, venham experimentar a Tua presença, a Tua graça, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso nós oramos essa noite em nome de Jesus. Apresento cada irmão, cada pedido que está no coração, e muitas vezes os irmãos não fazem esses pedidos, mas o Senhor conhece todas as coisas, e por isso, em nome de Jesus, suplicamos ao Teu Espírito Santo, que segundo a Tua vontade, venha abençoar o Teu povo para a glória do Teu nome. Amém, irmãos, graças a Deus. Irmãos, eu quero iniciar essa reflexão de hoje dizendo que você não está sozinho. Você não está sozinha, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus nos auxiliando e nos ajudando em todas as coisas. Quando as embarcações elas estão no oceano ou navegando, hoje elas usam os instrumentos de navegação e toda a tecnologia, e existem hoje cartas náuticas que dão a direção para os navios, e quando eles saem para atravessar os oceanos ou alguns mares, eles sabem exatamente para onde ir, traçam a rota, sabem exatamente o destino e qual local eles devem seguir. Quando as tempestades chegam, eles têm exatamente toda a noção e para onde eles estão indo, porque essa tecnologia de navegação permite que eles atravessem os oceanos com rapidez, com a segurança de saber para onde está indo. Mas antigamente eles também tinham os faróis, as estrelas para guiá-los, e eles, quando olhavam para os horizontes, eles percebiam os faróis, eles sabiam exatamente para onde eles deveriam ir nessas travessias que são tão perigosas. E pensando sobre isso, para onde nós devemos olhar nesse tempo? Para onde nós devemos fixar os nossos olhos nesse tempo? E certamente os irmãos já sabem a resposta. Nós devemos estar com os nossos olhos fitos nos céus, fixados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus, quando nós estamos olhando para Ele, nós sabemos exatamente para onde ir, apesar dos perigos, apesar das tempestades, apesar da travessia, mas nós sabemos exatamente para onde estamos indo, e o melhor de tudo é que nós não fazemos essa travessia sozinhos. O Espírito Santo de Deus nos acompanha em todas as coisas. Nessa noite nós estaremos lendo um texto, é um texto que eu vou ler apenas um verso, que é uma metáfora, mas é um texto que nos ensina para onde olhar. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, o capítulo 16, o verso 21 apenas. Evangelho de João, capítulo 16, o verso 21.
É um texto que está falando sobre a missão do Consolador, sobre o envio do Espírito Santo, fala sobre a obra do Espírito Santo, mas ele, nessa noite, nos ajudará e trará a nossa memória para onde nós devemos olhar. João, capítulo 16, verso 21, diz assim: a mulher, é uma palavra de Jesus, é uma metáfora que Jesus está falando. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais do sofrimento, diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações, e a minha oração é sempre a mesma nesse momento, é que Deus, através do seu Espírito, transforme os nossos corações em uma terra boa para a sua palavra, porque essa é uma queixa de Jesus. Jesus caminhando como Jesus histórico, ele em diálogo com os fariseus, ele disse para os fariseus: olha, a minha palavra não está em vós. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor transforme os nossos corações em uma terra boa para a tua palavra, e que a tua palavra encontre um lugar em nossos corações e ela venha crescer e multiplicar e dar frutos para a glória do teu nome. Irmãos, esse é um texto, como eu acabei de dizer, que Jesus está já caminhando para o momento em que ele será crucificado. Ele sabe que a hora da crucificação dele chegou. Inclusive, ele diz, olha, que ele sabe a hora em que a mulher, quando ela está sentindo as dores, as contrações, ela sabe que a hora dela chegou, é um indicativo, e isso gera muita apreensão, tensão e, em alguns momentos, angústia. E Jesus, ele sabe exatamente do que está se passando aqui. Ele sabe que ele será crucificado, mas ele também sabe que ele ressuscitará, porque ele é o Deus. Em João 10, Jesus está dizendo em João 10, dizendo assim, olha, ninguém tira a minha vida, mas eu dou ela voluntariamente para retomá-la logo em seguida. Esse é um texto que está falando sobre a divindade de Jesus, e Jesus sabe exatamente que ele vai dar a vida por resgate da humanidade, e depois ele retomará essa vida e ressuscitará e subirá aos céus. Tudo isso, Jesus está no coração, e ele começa a conversar com os discípulos e a falar isso. No verso 16, no capítulo 16, no verso 1, diz assim, olha, eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço, ou seja, Jesus sabe exatamente aquilo que os discípulos enfrentarão, Jesus sabe exatamente como essa partida dele aquilo que pode causar na vida dos discípulos, e realmente os discípulos começam a ouvir Jesus, e o primeiro sentimento que chega ao coração dos discípulos é a ausência, porque eles pensam assim, olha, Jesus estará ausente. E agora, o que faremos sem o Mestre? Como nós podemos viver sem o Mestre? O que será? Isso gerou muita tensão, muita preocupação, porque todas as vezes que nós temos esse sentimento de ausência, as preocupações chegam aos nossos corações. Olha, irmãos, nós estamos vivendo não só esse tempo, mas nós devemos olhar para Cristo e olhar para o trono da graça do Senhor e percebermos que Deus está nos auxiliando em todas as coisas, em todos os tempos, independente do tempo em que nós estamos passando. Mas o fato é que os discípulos aqui estão enfrentando um momento de muita tensão. Eles estão ouvindo de Jesus que Jesus irá deixá-los. Então, o primeiro sentimento que vem ao coração deles é o sentimento de ausência. Pensando sobre esse sentimento de ausência e tentando entender o conceito que esse sentimento traz, ou que essa palavra é carregada de muitos outros sentimentos, e um dos que aparecem é confusão, ou até mesmo medo, angústia, e todos esses sentimentos.
Porque todas as vezes que nós sentimos a ausência de alguma coisa, é exatamente isso que nós sentimos, a ausência de alguém que não está conosco, alguém que é uma referência, alguém que traz grande segurança, ou até mesmo quando nós estamos ausentes do nosso lar e nós precisamos sempre dessa segurança, ou a ausência do amor, de nos sentirmos amados, ou tantas outras ausências de atenção que podem chegar ao nosso coração em qualquer tempo. Então, esse sentimento de ausência, ele nunca vem sozinho, ele vem sempre carregado de outros sentimentos, e isso traz muita confusão para as nossas vidas. E Jesus, sabendo disso, vai explicar aos discípulos para onde eles devem olhar e, acima de tudo, eles devem perceber que Jesus está enviando o Consolador. Esse texto, Jesus está dizendo exatamente isso. Olha que Jesus ele está enviando, e Jesus vai dizer, olha, o vosso coração pode se encher em alguns momentos de tristeza, mas eu estou enviando o Consolador. O verso 7 diz assim, olha, todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Ou seja, a primeira verdade bíblica desse texto, a primeira verdade espiritual, é que os discípulos não estão sozinhos. Eles agora receberão a presença do Espírito Santo, e o texto chama de Consolador, outras versões chamam de Ajudador, e o texto começa a descrever qual a função desse Espírito Santo, qual a obra desse Espírito Santo. Mas eu quero trazer nessa noite para os irmãos de que nós precisamos ter a certeza, quando nós olhamos, de que nós somos partícipes do reino de Deus, ou que nós participamos do reino de Deus. Onde nós podemos encontrar isso nesse texto é quando o apóstolo Paulo, o apóstolo João, está descrevendo essa ação do Espírito Santo, vai falar de que Jesus, ele subirá e ele retornará, e a ideia que nós temos exatamente nesse texto é que os discípulos estão percebendo que Jesus retornará para o Pai, enviará o Espírito Santo que ajudará eles em todas as coisas, mas que eles devem esperar uma nova manifestação desse mesmo Jesus que subiu aos céus. Quando eu penso nessa ideia, ou quando nessa verdade de que Jesus, ele manifestará de novo o seu próprio ser ao mundo, não tem como não pensar na ideia dos discípulos olhando, e quando Jesus, nesse texto, está dizendo para eles que eles não estão entendendo agora. Que muitas das coisas que Jesus está falando, o verso 12 está dizendo isso, vocês não podem suportar agora. Muitas coisas os discípulos entenderão na caminhada. Certamente, um desses textos, Jesus e os discípulos vão compreender de uma maneira bem mais segura quando Jesus ressuscita. Quando eles estão lá em Atos dos Apóstolos, vai narrar isso, quando eles estão vivendo aquele momento em que Atos está narrando, em que Jesus está subindo aos céus. E os olhos deles estão olhando para Jesus, subindo aos céus. E aquela imagem traz à minha memória, ou pelo menos traz à minha fé, eu não estava lá, mas traz à minha fé, de que eles olharam e viram os cravos na mão de Jesus, os sinais na mão de Jesus. E ali eles tiveram a certeza que aqueles cravos, aquelas marcas nas mãos de Jesus, trazem a ideia para eles, a certeza em seus corações de que eles são participantes do reino de Deus. E que Jesus veio, morreu na cruz, para iniciar essa obra de redenção, e ele continua nessa obra de redenção. Então, nós precisamos sempre olhar para Jesus, porque ele trará, ou esse olhar trará sempre a certeza de que nós somos participantes desse reino de Deus, de que nós estamos vivendo nesse mundo, que muitas vezes nós enfrentaremos tristezas, muitas vezes nós precisaremos ser consolados pelo Espírito Santo, muitas vezes nós enfrentaremos a ausência de muitos sentimentos ou de muitas coisas, mas nós precisamos ter a certeza de que nós somos participantes do reino de Deus, de um reino que não pode ser abalado, de um reino que continua transformando vidas e realidades, e Jesus é aquele que é o rei deste reino, e ele conduz
todas as coisas segundo a sua vontade, mesmo quando nós não estamos percebendo, mesmo quando nós não estamos entendendo essa ação do Senhor. Ou seja, olha, quando nós podemos então olhar para a glória de Deus e olhar para os céus e para o alto e perceber e contemplarmos que Jesus está à direita de Deus, intercedendo ao nosso favor. Estevão passou por isso. Teve um momento na história da igreja que eles enfrentaram uma grande perseguição e Estevão foi apedrejado. Mas Estevão, ele olhando para o céu, olhando para o alto, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. E aquela visão trouxe grande paz e tranquilidade ao coração de Estevão, quando parecia que ele estava sozinho sendo apedrejado. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é que todas as vezes que nós olhamos para o alto, nós encontramos paz, nós encontramos segurança para enfrentar todas as coisas. Jesus está olhando para o alto e ele está dizendo, olha, às vezes, uma mulher, quando ela percebe que chegou um momento, ela enfrenta muitas dores e ela enfrenta até mesmo a tristeza e a angústia que antecede ao parto e até o momento do parto. Mas quando a criança nasce, grande alegria vem ao coração, não só da mulher, mas de todos que estão em nossa casa. Quero dizer para os irmãos e irmãs nessa noite, que na nossa caminhada sempre haverá momentos de angústia. Sempre haverá momentos de tristeza, sempre haverá momentos de ansiedade, momentos de tensões enormes. Mas nossos olhos devem estar fitos no trono da graça do Senhor, porque nós saberemos que tudo aquilo que nós estamos passando é passageiro, mas aquele que está à direita de Deus e intercede por nós, ele jamais passará, e ele tem prazer em trazer alegria aos nossos corações e compartilhar a sua vida aos nossos corações. Quando nós olhamos para o alto e olhamos para Jesus e até mesmo nos sentimos como essa mulher que está enfrentando o momento da sua hora, nós temos a certeza da ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado ao mundo por Jesus e pelo Pai, justamente para nos ajudar em todas as coisas. Por isso que eu disse, olha, nós não estamos sozinhos. Nós temos a ajuda do Espírito Santo nessa noite e durante toda a nossa caminhada. Porque Deus enviou Jesus e porque Jesus enviou o Espírito Santo, porque Ele sabe que em muitos momentos da nossa vida, nós jamais conseguiremos enfrentar as coisas sozinhos. E nós vivemos em um mundo muito cruel. Nós vivemos muitas vezes uma esfera da religião, ou dentro de igrejas, ou dentro até mesmo da fé, que às vezes nós ouvimos muitas palavras e essas palavras muitas vezes se tornam muitas palavras cruéis aos nossos corações. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a mulher que está parindo, as mulheres principalmente podem falar isso, principalmente aquelas mulheres que enfrentam um parto em um hospital público, o quanto elas ouvem de que às vezes ela não tem força suficiente, em que às vezes ela não está se dedicando o suficiente para trazer o bebê ao mundo, quantas vezes elas são destratadas, quantas vezes elas são até mesmo, enfrentam momentos de violência no parto. Nós temos várias discussões sobre isso. O que eu quero dizer é que às vezes na nossa vida espiritual acontece da mesma forma. Quantas vezes nós estamos enfrentando um momento de grande tristeza, um momento de falta de sono, ou um momento de uma enfermidade, seja ela física, ou seja ela emocional, ou qualquer outra área da vida, ou até mesmo quando nós estamos enfrentando um momento em que nós não estamos com aquele vigor espiritual todo, ou vigor de vida, e as pessoas dizem, olha, mas ele não é crente, olha, ela não é discípula de Jesus, ou até mesmo nós podemos questionar isso e falar, mas eu não sou serva do Senhor, não sou servo do Senhor, porque eu não estou encontrando forças o suficiente para superar esse momento. Quero dizer para vocês, irmãos, olha, tudo na vida é fase, e essas fases, elas passarão. O importante é saber que os irmãos e as irmãs não passam por esses momentos sozinhos. E não é falta de fé,
não é falta de oração, não é falta de consagração, não é falta de que Deus não está agindo na sua vida, não. Tenha a certeza que em todos os momentos da sua vida, Deus enviou o Consolador e o ajudador para nos ajudar em todas as coisas. Olha, lembrem-se, irmão, de um texto que eu tenho citado sempre para a igreja, um texto que fala sobre essa ideia de enfrentar esses momentos de navegação perigosa, que é quando Pedro ele está caminhando sobre as águas, quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar, e eu sempre gosto de dizer que Pedro ele não duvida de que Jesus está chamando ele não duvida de que Jesus tem o poder para fazê-lo caminhar sobre as águas, ele não duvida do poder salvador de Jesus, tanto é que ele clama por Jesus, mas Pedro duvida de si mesmo, da sua condição de caminhar sobre as águas. Muitas vezes nós podemos estar assim, duvidando de nós mesmos, ou não compreendendo bem o tempo em que nós estamos enfrentando, e até mesmo nos sentimos fragilizados. Nós vivemos um tempo de muita fragilização. A palavra que eu trago para nós nessa noite é que, olhando para Jesus, nós temos a certeza da ajuda do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos a certeza de que quando nós afundamos, porque tem momentos que afundamos, tem momentos que nós caímos, tem momentos que nós ficamos prostrados, sim, a vida é assim. Tem momentos em que nós estamos enfrentando momentos que pensamos que não teremos saída. E não é falta de fé. O que eu quero falar para os irmãos nessa noite, que em muitas situações não é falta de fé. Mas eu quero trazer uma verdade também para você que está enfrentando esse momento. O Espírito Santo te ajuda em todas as coisas. Ele é o Consolador, Ele é o ajudador, e Ele te ajudará a enfrentar todas essas coisas. Ele é essa carta náutica, Ele é o motor do barco, Ele é a vela desse barco, Ele é o vento que nos impulsiona, porque Deus sabe de que nós somos frágeis, de como nós somos fracos, mas a força de Deus é sobre a nossa vida, e essa força vem do Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, eu quero dizer que muitas vezes a imagem que eu tenho da nossa caminhada, dessa navegação, é uma imagem que Paulo também vai trazer, que é a imagem de um atleta correndo num estádio, e eu imagino muito bem isso, de um atleta. Inclusive, em um momento eu até compartilhei essa visão com a igreja, ou essa ideia com a igreja, ou essa ilustração com a igreja, de que nós entramos nessa carreira, ou nessa disputa, ou nessa prova com Cristo, de caminhar até lá. E muitas vezes nós largamos, corremos, muitas vezes nós tropeçamos e caímos e nos machucamos, mas nós temos a certeza de que o Espírito Santo é aquele que corre ao nosso lado. Eu tenho a certeza, e nós temos a certeza, de que o Espírito Santo é Ele que nos levanta. O Espírito Santo é aquele que cura as nossas enfermidades, que cura os nossos machucados. E Ele, acima de tudo, Ele ergue os nossos olhos para olharmos para a linha de chegada e contemplarmos Jesus de Nazaré na linha de chegada com a coroa da vitória para nos entregar. E o Espírito Santo também ergue os nossos olhos para olharmos para aqueles que estão assistindo do estádio. E lá nós podemos enxergar Pedro, nós podemos enxergar Paulo, nós podemos enxergar de maneira metafórica, é claro, Moisés, todos os profetas anônimos que serviram ao Senhor de todo o coração, mulheres anônimas que serviram ao Senhor de todo o coração, todos os apóstolos, todos aqueles irmãos que foram jogados na arena do Coliseu para serem assim devorados para os leões, e eles estão assim torcendo por nós e dizendo: vocês conseguirão, porque nós conseguimos com a ajuda do Espírito Santo, e assim nós podemos fazer essa caminhada, essa navegação, entendendo que o Espírito Santo nos conduz nesse momento tão difícil. Quero dizer para os irmãos também que esse texto, depois que Jesus vai falar sobre essa mulher que sente dores e que chega a hora do parto e depois a alegria
traz ao coração, Jesus está querendo dizer, olha, haverá um momento de dor, haverá um momento da crucificação, haverá um momento de grande medo e vocês precisarão se esconder com medo, mas assim que o Espírito Santo revestir a vida de vocês, vocês sairão e pregarão ao mundo e perceberão a alegria de poder participar desse reino e a alegria de ver uma nova manifestação desse reino. Mas nessa caminhada, nessa espera dessa nova manifestação de Jesus, nós precisamos realizar algo que Jesus vai dizer a partir do verso 22, e ele vai caminhando até o fim, que é a oração. A confiança no poder da oração. Jesus está dizendo, aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu assim farei. Aquilo que vocês colocarem as coisas de vocês, eu fui para o Pai, mas eu estarei ouvindo as vossas orações. Jesus está dizendo aqui, olha, até agora nada perdides em meu nome, e pedi e receberei para que a vossa alegria seja completa. No verso 24, e Jesus vai ministrar aos discípulos sobre a oração, porque a oração é algo mais importante, ou a atitude mais importante que os discípulos devem fazer nesses momentos de travessia, nesses momentos de ausência, ou nesses momentos em que parecem estar sozinhos. É a oração que é essa tecnologia, essa carta náutica, é os faróis que vão determinar para onde nós olhamos. É a oração que faz todas essas coisas. Olha, o verso 23 está dizendo para nós assim, olha desse versículo, a oração é fonte de bênção, verso 23, porque diz, olha, naquele dia nada me perguntareis, e em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Ou seja, Jesus, no momento de grande aflição dos discípulos, no momento de grande tensão dos discípulos, Jesus está dizendo para ele, olha, Deus vos concederá tudo aquilo que vocês estão pedindo em meu nome. Então, a oração é fonte de bênção para as nossas vidas. Então, é tempo de buscarmos a presença do Senhor. A oração é fonte de alegria, como o verso 24 diz, olha, para que a vossa alegria seja completa, ou seja, a oração, como diz Eugene Peterson, quando ele está fazendo um comentário sobre o livro dos Salmos, ele diz que os Salmos é uma tecnologia de oração. Então, nessa noite, irmãos, vamos colocar em prática, ou a nossa vida diária em prática, de que essa tecnologia de oração, melhor dizendo, porque essa tecnologia de oração traz bênção, traz alegria para nossas vidas e, acima de tudo, a oração é uma fonte de discernimento espiritual. Os versos 25 a 28 vai estar falando exatamente disso, daquilo que Deus está mostrando abertamente sobre o Pai, vai falar sobre a vontade do Pai, vai falar sobre aquilo que Deus está falando, vai falar sobre o amor do Pai e como nós devemos crer no Pai, ou seja, a oração é uma fonte de discernimento espiritual. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, e falando sobre essa questão de para onde olhar, dizer que nós devemos olhar para Cristo e perceber que nós somos participantes do reino de Deus, porque as marcas nos cravos da mão do Senhor diz que nós participamos do reino de Deus. Nós devemos olhar para Jesus e perceber que Jesus enviou o seu Espírito para nos ajudar em todas as coisas. E nós devemos orar, porque a oração ela é fonte de bênção, é fonte de alegria, é fonte de discernimento espiritual. Então, para onde olhar nesse tempo? Para onde olhar nesse tempo? Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e olhar através da oração. Porque através da oração nós percebemos e contemplamos as grandes obras do Senhor nas nossas vidas. Quando nós oramos, nós vemos, percebemos, sentimos e percebemos a ação de Deus em nossas vidas. Quando nós oramos, nós sentimos muitas vezes alívio, satisfação, confiança e, acima de tudo, quando nós oramos, nós temos a direção do céu para as nossas vidas. Só que as orações elas devem ser feitas assim, não só no momento de quarto, que é o principal, quando nós oramos em secreto. Mas a oração, acima de tudo, deve ser a comunhão com o nosso Deus, de buscar a presença do Senhor, de falar com Ele sobre as nossas angústias, sobre os nossos medos,
sobre as nossas decepções, sobre aquilo que nós queremos para as nossas vidas, e é nessa caminhada em que nós compartilhamos com o Senhor tudo aquilo que está em nossos corações, nós podemos enxergar, contemplar a manifestação e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu quero concluir dizendo que nós devemos olhar para um outro local também. Olharmos primeiramente para o céu e depois devemos olhar para a frente, para podermos contemplar as obras do Senhor, para poder contemplar a manifestação do poder de Deus, a fim de abençoar o povo de Deus. Nós devemos olhar para o trono da graça, sermos abençoados através da oração, e nós devemos também olhar para a frente, olhar para o nosso futuro, olhar para as coisas que estão diante de nós, caminharmos olhando para a frente, porque então nós perceberemos a mão de Deus agindo na nossa história, podemos ver a manifestação do poder de Deus e podemos ser abençoados e abençoador do seu povo, trabalhando, construindo e participando da consumação da obra da redenção. Quando nós participamos dessa obra de redenção, nós trazemos o reino de Deus ao céu, à terra. E todas as vezes que nós oramos, o reino de Deus vem sobre a terra. E o reino de Deus, quando nós oramos, diz assim: olha, venha o teu reino, Senhor. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, a oração em nome de Jesus precisa tornar-se um hábito na vida de todos nós. Porque quando nós olhamos para frente, enxergamos a nossa vida na perspectiva de Deus, nós somos transformados naquele exato momento e caminhamos segundo a transformação e a direção que Deus quer dar para nós. Nós cantamos nessa noite que nós devemos, assim, firmes na promessa do Senhor. E nós devemos entender que fiel é a promessa do Senhor Jesus, quando Ele diz assim: olha, a vossa alegria será completa. E o Senhor Jesus, Ele honrará cada palavra que Ele disse, e Ele honra a nossa oração, e Ele honra os nossos pedidos, e Ele realiza os nossos pedidos segundo a sua vontade, segundo o seu tempo. Então, irmãos, nessa noite, quero convidá-los para esse tempo de pressão, esse tempo que muitas vezes nós estamos navegando e alguns podem estar vivendo um momento de tempestade. Eu quero convidá-los a olhar para o trono da graça do Senhor e perceber que muitas vezes, quando nós estamos enfrentando uma angústia, como uma mulher sente, quando ela está próxima da luz, precisamos entender que todo esse sofrimento, até mesmo essa angústia passará e a alegria tomará conta das nossas vidas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Nós encontramos confiança, alívio e poder para continuar caminhando. Mas não podemos apenas ficar contemplando a glória no céu do Senhor. Nós devemos olhar para frente e participar da sua obra de redenção, usando a oração, orando uns pelos outros, confiados na promessa do Senhor, de que a nossa alegria seria completa e de que Deus realizará tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade e segundo o seu tempo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que estejamos prontos sempre a olhar para o autor e consumador da nossa fé e olhar para o nosso futuro e olhar na perspectiva de Deus. Feche os teus olhos, nós iremos orar nessa noite. Pai Santo, nós queremos louvar o teu nome, queremos agradecer pela tua palavra, queremos agradecer pela presença do teu Espírito Santo aqui essa noite. Agradecer pela presença do Espírito Santo nos lares dos meus irmãos. Nesse momento em que nós estamos realizando um culto online. Senhor, que o teu Espírito Santo venha ministrar, Senhor, discernimento espiritual aos meus irmãos, ministrando sabedoria, ministrando alegria, ministrando, Senhor, a certeza, a confiança de que tudo passará e que nós somos partícipes do teu reino. Senhor, que através do teu Santo Espírito, Senhor, venha ministrar a tua igreja, de que Jesus, Ele está de pé à direita de Deus, e Ele intercede por nós. Senhor Jesus, que os nossos olhos, através da ajuda do Teu Espírito Santo,
possa estar olhando para o nosso futuro e saber que nós precisamos ser partícipes da obra da redenção do Senhor, orando uns pelos outros, anunciando e trazendo esse reino de Deus, o reino dos céus, aqui na terra, através dos nossos joelhos, através dos nossos corações e através das nossas orações. Por isso nós oramos e agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Então, que estejamos com os nossos olhos fitos em Jesus e assim superaremos toda e qualquer coisa. Quero dizer para os irmãos que o culto de domingo também será online. Pela manhã, o culto será no horário normal, às 10 horas. À noite, nós fizemos uma modificação, será às 18 horas, porque nós estaremos aqui, precisaremos chegar aos nossos lares, a equipe que vai estar trabalhando antes do toque de recolher às 20 horas. Então, o culto acontecerá às 18 horas. Então, se prepare, ore, busque a presença do Senhor, compartilhe o link do nosso canal. Olha, nós estamos querendo, irmãos, assim, realizar a transmissão com outras ferramentas, de outros locais, por exemplo, e nós precisamos que os irmãos compartilhem esse link, o link do nosso canal, para que possamos alcançar 1000 inscrições. Então, você pode compartilhar com o seu amigo, pode compartilhar com o seu irmão de igreja. Olha, compartilha lá na sua igreja, para que os irmãos venham seguir o canal da nossa igreja, do YouTube. E quero dizer o seguinte, domingo à noite, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas com as canções, com orações, com a leitura da palavra, e eu tenho certeza que nós temos sido bênção nesse tempo de crise, que Deus tem nos abençoado, que Deus tem nos dado a direção, e nós assim podemos continuar abençoando tantas outras vidas. Então, só para lembrar, domingo à noite o culto será às 18 horas. Deus continue abençoando a vida dos irmãos, que Deus continue assim, trazendo harmonia e paz ao seu lar, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A palavra está assim sendo encerrada nessa noite. Nós vamos assim orar silenciosamente, você também pode orar silenciosamente, e estaremos encerrando o culto dessa noite. Seja sobre vós a graça do Senhor Jesus, e que Ele confirme a obra de vossas mãos. Amém. Deus abençoe.